conselhos para os meus e fiquem à vontade. Semana passada nós falamos sobre nojinho e hoje nós vamos falar sobre a tristeza, que é o quarto dos 5 sentimentos mais conhecidos, certo? Depois desse vai ficar faltando só a alegria. Nós já falamos sobre medo, raiva e nojo. Hoje vamos falar sobre a tristeza e em breve vamos falar sobre a alegria. Assim como o nojo do outro vídeo, a tristeza também é uma emoção importante. Apesar de os dois parecerem negativos. Depois que eu fiz o vídeo, pessoas vieram conversar comigo, né, questionando se era algo positivo, assim como eu disse no vídeo. Os sentimentos que estão em volta dessas emoções muitas vezes não são positivas, mas a gente tem que passar por elas, assim como a tristeza que nós vamos falar hoje. Então vocês já devem estar reparando a bagunça que está aqui atrás, né? Coisas desmontadas, caixas abertas, coisas fora do lugar. Então, esse é um projeto que infelizmente, para minha tristeza, #arrasado, um projeto que não deu certo até agora. Foi um projeto que eu descobri, eu estudei, eu investi, eu planejei, eu esperei, eu testei e não deu certo. Infelizmente. Assim como outros projetos que eu já tive, né, que eu já testei, passei por todo aquele processo, no final não deu certo. As pessoas passam por outros projetos também, né, e se frustram no final, bastante tristeza. Às vezes é um eletrônico que não funciona ou deixa de funcionar, um concurso que você se prepara e no final não passa, uma gravidez que você espera, né, com muita ansiedade e infelizmente ela não se conclui, um relacionamento que chega ao fim ou alguém querido que você perde. Todos esses são exemplos de motivos que causam tristeza. O que é que essas coisas têm em comum entre si e com outras? Elas dependem de uma promessa de felicidade, uma promessa de alegria, que vai ser o tema do próximo vídeo. Quem é que faz essa promessa? Muitas vezes é a nossa imaginação. A gente vê e deseja alguma coisa e pensa, isso aqui vai me trazer muita alegria, e aí você começa a ansiar por aquilo. Tem um episódio muito interessante do Big Bang Theory, que o Sheldon fala assim, eu vou explicar aqui com as minhas palavras. A felicidade é um cenário que a gente cria. E quando chega esse momento, se a nossa realidade estiver parecida com aquilo que a gente imaginou, nós estamos felizes. Se a nossa realidade estiver longe do que nós imaginamos, então a gente fica triste. E uma coisa interessante aí, fomos nós que colocamos aquele cenário de futura felicidade. Por isso que o que é motivo de alegria para mim não é o mesmo motivo para você. Esse projeto aqui é relevante para mim, mas para outras pessoas que não são ligadas a coisas eletrônicas, não faz muita diferença. Assim como para mim, quem ganha ou quem perde o campeonato brasileiro é irrelevante, mas para outras pessoas é muito importante, motivo de alegria ou motivo de tristeza. Então o que a gente pode fazer em uma situação de tristeza? Primeiro, não fuja da tristeza. Muitas pessoas quando eu estou gravando, todas as motos barulhentas têm que passar por aqui. Primeiro, não fuja da tristeza. Algumas pessoas tendem a fugir, a evitar esse sentimento. Só que a psicologia ela recomenda que haja o luto. Não só o luto de uma morte, mas o luto é aquele momento em que você para. É mais conhecido como curtir a fossa. Você tem que curtir a fossa. Ouvir aquela música, passar por aquele momento, chorar, fazer toda aquela reflexão. Você tem que passar por isso. Acontece de algumas vezes alguém evitar o luto, mas ele fica ali guardadinho. Em algum momento ele vai surgir e você vai ter que lidar com ele. Segundo, não se afaste das pessoas. Não lute essa luta sozinho. Existe um momento que você vai precisar ficar sozinho, existe um momento que você precisa de outras pessoas para conversar, trocar uma ideia, ouvir um bom conselho. Você vai ver e conhecer pessoas que passaram pelo mesmo que você ou situações piores e você vai se perguntar como é que alguém sobrevive a isso? Como é que alguém passa por isso? E você vai descobrir que pessoas passaram
pela mesma situação que você. Terceiro, esse é um bom momento para analisar os prós e os contras. Se foi algo que não deu errado, ou algo que você perdeu, quais foram os prós e os contras? Você me pergunta, Fábio, qual é o pró e o contra de você perder um ente querido? Os prós são as boas experiências que você passou com essa pessoa e que você vai guardar para si. E quando a gente perde alguém, a gente dá mais valor à nossa própria vida, dá mais valor às pessoas que estão próximas da gente. Quarto, saia da tristeza. O primeiro é entre naquele momento de tristeza e o quarto é saia desse momento. A tristeza é como um hospital. Você precisa entrar nele para cuidar do que você tem aí. Mas você também precisa sair daquele lugar. Você não pode viver dentro de um hospital. É um dos ambientes em que as pessoas menos querem estar. O que acontece muitas vezes, as pessoas entram em um estado de tristeza e o tempo passa e ela não passa, e aí se torna uma depressão. A maioria das vezes não é por escolha da pessoa. Novamente, você precisa de ajuda. Não passe por isso sozinho, principalmente se chegar nesse quadro. E quinto e último, siga em frente. Por maior decepção, por maior perda, por maior tristeza, por maior fracasso, existe um outro dia. Existe uma nova tentativa, existem novas tentativas, existem outros objetivos, outros momentos para ser vividos. Não adianta você ficar, mas há 5 anos atrás aconteceu essa decepção comigo, eu não consegui mais. Ano passado eu tentei fazer isso, não consegui, então não vou fazer mais. Não, faça uma nova tentativa se você considera que é importante, ou busque coisas diferentes, tente coisas diferentes. Isso aqui é só uma fase, esse projeto aqui não deu certo por enquanto, mas eu volto depois. Não fiquem tristes de ter que apertar esses botões aí, certo? E a gente se vê na semana que vem. Até mais.